Você deveria saber. Todas as relações são movidas a interesse. Há um tempo atrás eu tinha escrito um texto sobre esse assunto. Aí hoje a gente passou o texto a limpo, esclareceu melhor as ideias e a gente vai falar sobre esse texto que eu escrevi. É como se fosse uma teoria, mas não muito bem uma teoria. São ideias que eu botei no papel e agora a gente vai botar no YouTube. No texto eu fiz vários conceitos de interesse. Para você entender o contexto do vídeo, você primeiro tem que entender os conceitos de interesse que a gente vai falar agora. O primeiro é o interesse instintivo, que como diz o nome, é aquele interesse por instinto. São interesses que você tem a fim de obter sobrevivência, como comer e beber água. Tem interesse irracional, que são interesses em determinadas coisas que a sociedade, entre aspas, impõe pra gente, que a gente aceita. A gente faz assim sem pensar, nunca se questionando sobre. Por isso que a gente chama de irracional. Tem o interesse cooperativo, que é o interesse de duas pessoas ou mais em uma mesma coisa e que essas se ajudam a fim de satisfazer um só interesse. Tem o interesse coinstintivo, que ele tá meio que dentro do cooperativo, que é alguma coisa por instinto, mas antes você tem que ter tido alguma relação com alguma pessoa a fim de que você possa ter saciado aquele seu interesse instintivo. Tem as ferramentas de sobrevivência, que são as ferramentas que foram criadas por instinto a fim de ajudar, de auxiliar na nossa sobrevivência. Um exemplo de interesse cooperativo na nossa vida é de amizade. Por exemplo, você tem um amigo, você tem o interesse de conversar com ele e expor suas ideias e aprender com ele e passar seu tempo com essa pessoa. Mas se essa pessoa não cede o suficiente para você do que você esperava que ela cedesse, essa relação vai começar a entrar em conflito. Isso pode acontecer também num namoro, num casamento, numa relação entre pais e filhos e etc. Qualquer tipo de sociedade hoje em dia é baseada no interesse cooperativo. Um exemplo claro do interesse coinstintivo, ele criou uma faca para cortar cenoura. Quando ele criou essa faca, o interesse dele foi instintivo. E eu não criei essa faca. Eu uso da ferramenta dele, eu estou usando o interesse coinstintivo. Coinstintivo. Por que coinstintivo? Porque ele usufruiu do meu instinto para ajudar no instinto dele. Quando eu comecei a ouvir dele, e a gente começou a pensar junto também, sobre o interesse dos pais. Logo que ele falou que todas as relações são movidas a interesse, eu já rebati com o argumento que o interesse dos pais, ele não havia um interesse nessa relação. Era o amor de pai. Mas daí a gente já começou a pensar e começou a descobrir que na verdade existe um interesse pela parte dos pais em ter filhos. De ver o filho tendo sucesso, de ter um filho e poder falar, meu filho é médico, ou meu filho é tal coisa. E esse interesse de ver o sucesso do filho ou de ter um filho é um interesse. E quando você cria uma relação com alguém pensando em ter um filho, já tá tendo esse interesse. Só que conforme o tempo passa, seus interesses em relação ao seu filho mudam. Por exemplo, você teve ele só, como ele disse, a fim só de saciar sua vontade de ter um filho. Só que depois seus conceitos de interesse vão mudando. Pra mim é errado, é exagerar o seu interesse em relação a outra pessoa. Pelo filho ser médico, e ele obriga o filho a ser médico. E ele não tá pensando nos interesses do filho em relação a isso. Ele tá pensando só nos interesses dele. E assim ele tá criando uma expectativa do filho dele ser médico. Se o filho não for médico, a expectativa dele não vai ser atingida e vai criar uma decepção. Eles não vão ter o interesse cooperativo, um não está cooperando com o interesse do outro. E algumas áreas são mais favoráveis do que as outras. Por isso as pessoas saem de férias para as zonas equatoriais, porque lá o clima é melhor. E por isso que as pessoas não vivem nos polos, que lá é muito mais difícil você sobreviver. Isso é uma forma de interesse. E desde os princípios há uma disputa muito grande em territórios mais favoráveis para agricultura e tudo mais. E o mundo só poderia viver paz, assim, tivesse uma condição climática favorável idêntica para todo mundo. Isso é uma coisa que qualquer um sabe que não vai acontecer, porque o nosso mundo tem diversos tipos de clima, diversos tipos de biomas, vegetações. As pessoas ricas são aquelas que têm mais condições de ter as melhores e mais potentes ferramentas de sobrevivência. E tem as pessoas da classe média, que estão intermediário entre os pobres e os ricos, isso é óbvio. E daí também tem as pessoas pobres, que são as que têm quase nenhuma ou nenhuma ferramenta de sobrevivência. Hoje em dia a gente relaciona pessoa rica a pessoa que tem muito dinheiro. Mas se for pensar nos primórdios, as pessoas ricas eram aquelas pessoas que tinham mais ferramentas de sobrevivência. Mas hoje em dia ninguém valoriza muito mais isso. Por quê? Porque tem pessoas muito mais ricas do que todo mundo, passam falsas informações para as pessoas que estão abaixo na pirâmide, para que essas pessoas ricas possam ter mais dinheiro ainda. Ou seja, eles lançam uma propaganda na TV falando que a roupa da
que é a mais resistente. Aí a pessoa que não tem tanto dinheiro assim, que não tem tanta consciência do que ela tá fazendo, vai lá e compra a roupa da porque a TV falou que é boa. Mas no fundo, ela só tá comprando a marca e não a qualidade do produto que ela tá consumindo. Eles veem a necessidade de ser igual. Às vezes abrindo mão, muitas vezes, de uma comida de qualidade para ter um tênis da marca. É uma coisa inconsciente que as pessoas fazem hoje em dia. Eu não tô nem perto de me livrar totalmente de todos os interesses racionais. Eu uso a internet direto, tem muita coisa que influencia lá. Eu assisto filme, eu assisto seriado. E essas coisas já passam muitos falsos ideais pra mim e pra todo mundo. É difícil ter uma consciência plena daquilo que você tá fazendo, daquilo que você tá consumindo, daquilo que você tá querendo consumir. Ou seja, o interesse irracional é o interesse na obtenção de ferramentas de sobrevivência sem a total consciência daquilo que você está usando. Essas ferramentas que você usa geralmente são induzidas a você pela mídia. Com essas formas de interesse que ele escreveu e que a gente debateu nesse vídeo, é mais para você ver que existe interesse nas relações, entender os seus interesses com as pessoas e ter uma melhor concepção, uma melhor consciência do que você está fazendo e do que as pessoas estão fazendo com você. Pelo menos pra mim, não sei para outras pessoas, não sei pra quem tá assistindo, o fato de eu ter escrito esse texto ajudou bastante na minha compreensão realmente dos interesses nas coisas e tudo mais. E daí a gente vai até deixar o texto aqui para download, quem quiser ler direitinho e entender melhor, se ficou confuso aqui, vai estar tudo bem explicadinho no texto, dá pra entender. Então cuidado, porque os interesses irracionais estão por toda parte. Fico feliz pelo fato de muita gente estar comentando coisas úteis que estão ajudando bastante a gente e tudo mais. E valeu aí pra todo mundo. Então se inscreva por algum lugar aqui em cima e se quiser deixar algum comentário, sinta-se à vontade. Comer uma comida de qualidade Alô? Puta luz do caralho.